Então, sejam muito bem-vindos ao Consultório de Gestão Financeira. E hoje eu quero falar com você sobre alguns hábitos de consumo, porque muitas pessoas dizem que não conseguem controlar os seus gastos ou quando se veem diante de alguma situação, elas já gastaram dinheiro que não poderia gastar, já investiram algo que atrapalhou o seu planejamento ou se comprometeram com alguma dívida de longo prazo e agora quando a fatura chega, quando a situação de pagar essa dívida chega, o momento de pagar essa dívida chega, a pessoa se vê sem saída porque ela não deveria ter feito esse financiamento, ter entrado nessa dívida, ter comprado no impulso ter feito no impulso esse gasto e acabou impulsionando aí em outros fatores que impactaram na sua vida financeira. Então eu quero falar com você alguns comportamentos que levam as pessoas a fazerem os seus gastos. Alguns comportamentos que nós não percebemos, mas estão indiretamente ligados no nosso dia a dia, estão indiretamente conectados aí às nossas ações, tá? Então, eu gostaria que você pegasse papel e uma caneta. O primeiro comportamento, e esse é um comportamento que eu gostaria de chamar de o ladrão invisível. E é engraçado porque muitas vezes nós não percebemos e quando nós vemos nosso recurso não está mais. E quando nós percebemos, nós já gastamos o nosso recurso ou aquela conta que antes começou com 80, 100 reais, hoje ela está em 200, 250 reais e nós nem percebemos para onde foi esse dinheiro ou como o nosso recurso não está rendendo. Por que o nosso recurso não está rendendo? Né? E aí, esse primeiro comportamento que eu gostaria de compartilhar com você, que é o ladrão invisível. O comportamento é o comportamento inércia. O que é esse comportamento inércia? É um comportamento que muitas vezes, por exemplo, com a conta de celular, com a conta de energia, com a conta de luz, de água, com a conta do cartão de crédito, com a conta dos seus celulares, você acaba não acompanhando esse gasto diariamente ou mensalmente, e quando você menos espera, essa conta que você fechou um pacote de fidelidade que durava um ano, hoje ela já está numa conta muito maior do que você imagina, você continua num débito automático natural, e o comportamento inércia é o comportamento que essa conta aumenta, você não acompanha esse aumento e você acaba tendo uma saída de caixa muito maior do que deveria. E isso acaba impactando diretamente no seu orçamento mensal. Então, o comportamento inércia é quando nós não acompanhamos e naturalmente as nossas contas sofrem reajustes ou sofrem aumentos que nós não acompanhamos e por conta disso acabamos sendo impactados financeiramente e por muitas vezes como plano de saúde, contas, são contas que podem ser negociadas, podem ser revistas e nós muitas vezes não tomamos essa atitude, porque já é o comum, o natural nós pagarmos essas contas sem ao menos questionar se nós estamos tendo todos os benefícios necessários, se existem promoções e pacotes menores ou melhores ainda. Então é extremamente importante que nós possamos reavaliar quais são essas contas que talvez nós estejamos num gasto, num comportamento de inércia, de deixar como está ou não analisar as coisas como estão e acabamos pagando uma conta muito mais cara do que ela realmente deveria ser. Então esse é o primeiro comportamento. O segundo comportamento que nos impulsiona aos gastos, e esse comportamento é muito comum também, é o segundo comportamento chamado comportamento manada. E o que é interessante nesse comportamento? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Muitas vezes, e muitos pacientes que já vieram aqui também, compraram cursos online, cursos presenciais, palestras, eventos aos quais elas compraram, não sabiam nem se tinham agenda para participar desse evento, fizeram um investimento pelo impulso, pela quantidade de pessoas que ela havia visto ao seu redor que estariam comprando também esse mesmo evento, por familiares, por amigos que incentivaram a fazer essa compra, mas a pessoa no fim do dia ela nem poderia participar desse evento. E quando ela viu no efeito manada, no comportamento manada, ela já comprou, já se descapitalizou, já acabou mexendo ali no seu fluxo de caixa mensal sem a necessidade ou sem ao menos analisar se ela poderia fazer aquele gasto, mas
o comportamento manada, que é quando uma grande maioria está indo para uma direção e você, mesmo sem fazer uma análise concreta, se você faria essa mesma decisão, se você poderia tomar essa mesma decisão que as demais pessoas, você acaba tomando essa decisão e tendo essa mesma atitude. Só que as finanças, elas são individuais. Assim como as condições financeiras de cada um, elas são individuais. Então, se nós não tomamos as nossas decisões de forma consciente, se nós não tomamos as decisões de forma centrada, pensando no nosso planejamento individual, e deixamos com que o efeito manada nos faça investir ou colocar recurso onde nós não poderíamos, no final do dia a conta e o boleto virá para as nossas casas. Então é extremamente importante que diante de situações em que o efeito manada possa aparecer e você tenha impulsos ou vontades de influência de pessoas que estejam ao seu lado, para que você gaste em coisas que não estavam no seu planejamento, tome muito cuidado, porque o efeito manada é um efeito em que muitas das pessoas acabam comprometendo o seu orçamento simplesmente pela influência das pessoas que estavam ali fazendo aquela mesma compra, tá bom? Um terceiro efeito que eu gostaria de falar para você, um comportamento, é que as pessoas acabam comprando sem a real necessidade, mas simplesmente porque elas querem buscar a afirmação de alguma coisa. Então existem pessoas que fazem compras não porque elas precisam, mas porque fizeram uma aposta, porque querem provar algo para alguém, porque precisam dessa necessidade de confirmação e de afirmação. E acabam comprometendo também a sua renda, o seu planejamento mensal, muitas vezes se endividando no cartão de crédito, muitas vezes entrando no cheque especial, mas não percebem que essa necessidade de afirmação, essa necessidade de gasto para confirmar algo, para provar algo para alguém, pode ser totalmente prejudicial, porque como eu falei, as finanças são individuais, é extremamente importante que a gente faça a nossa autoanálise. Será que realmente eu preciso fazer esse gasto? E eu vou deixar aqui 2, 3 perguntas que você deve fazer a você mesmo, para que você não comprometa o seu orçamento, você realmente consiga ter decisões concretas e centradas em relação ao seu planejamento mensal. Então, vamos só repassar aqui os nossos 3 comportamentos que nos impulsionam aos gastos. Os 3 comportamentos que nos impulsionam a fazer gastos, muitas vezes no nosso subconsciente, involuntariamente, nós fazemos alguns gastos. Eu estou falando de alguns comportamentos que nos impulsionam a fazer esses gastos, tá? Então, o primeiro comportamento foi a inércia e aquele gasto que você acaba não acompanhando as suas dívidas mensais, as suas contas mensais, aquelas contas que já estão no débito automático, aquelas contas que já são rotineiras, pela falta do acompanhamento. Essas contas acabam subindo, sendo corrigidas, às vezes em patamares elevados, e nós, por não acompanharmos essas contas, acabamos perdendo o controle e a mão do nosso recurso. Então, um mês que era para faltar R$200, talvez esteja faltando R$100, R$50. Por quê? Uma conta aumentou, uma conta subiu mais do que deveria e nós não acompanhamos, porque é uma conta que está no dia a dia, está ali na rotina, e a gente acaba não acompanhando essa conta por ser uma conta comum. Então, o primeiro comportamento é o comportamento da inércia, é o famoso ladrão invisível dos seus recursos, tá bom? Extremamente importante que a gente tenha um procedimento e um acompanhamento em relação a esses gastos, para que a gente tenha o controle exato de todas as saídas que vão ocorrer das nossas finanças, tá? O segundo comportamento é o comportamento manada. Como eu mencionei, existem várias compras. Se você analisar a sua vida, não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso, e eu já influenciei pessoas para fazerem gastos, muitas vezes em cursos, em treinamentos, e talvez a pessoa nem precisasse disso, mas pelo meu interesse de ter uma pessoa ao lado, de convidar amigos para participar, a pessoa acaba aceitando, a pessoa acaba se envolvendo naquele compromisso, mas ela não poderia fazer isso, ou ela não tinha realmente o desejo ou o propósito de estar ali. Aquele evento, aquele curso, aquele treinamento talvez não fizesse sentido algum, mas pelo comportamento manada, onde todos estão indo, onde os meus amigos estão indo, onde as pessoas estão indo, eu também vou, mesmo que isso me tire do meu propósito. Então, o comportamento manada é o segundo comportamento que nos influencia,
de forma inconsciente, muitas vezes, a fazer gastos que não estavam no nosso planejamento e não estavam nos nossos gastos ali planejados para o mês. E acabam trazendo impactos negativos. Pode ser até que esse evento seja muito bom, pode ser que esse evento realmente mude a sua vida, mas se ele não estava no seu propósito ou te empurrando para o seu propósito, há grande chance de você ter feito um gasto desnecessário naquele momento. O terceiro comportamento é o comportamento de necessidade, a busca de confirmação. Por muitas vezes você faz gastos para agradar outras pessoas, para provar algo para alguém. E é extremamente importante que você avalie todas as vezes que esse comportamento vier nas suas ações. Todas as vezes que você for tomar uma ação de fazer um gasto de longo prazo, um gasto que você vai investir o seu recurso, o seu planejamento mensal, é extremamente importante que você avalie se você está fazendo isso porque você realmente tem a necessidade, se é necessário realmente para aquele momento, ou se você só está buscando uma afirmação, uma aprovação, uma resposta de outra pessoa que não tem nada a ver com as suas finanças. Tá? Extremamente importante esse tema. O quarto comportamento é o comportamento das contas mentais. Muitas vezes nós temos comportamentos que nos influenciam a gastar, porque as nossas contas, o nosso salário, as nossas contas estão simplesmente na nossa memória, na nossa mente. E por não colocarmos isso no papel, sabermos o nosso exato gasto mensal, o nosso recebimento mensal, as nossas contas ficam de forma... é o famoso comportamento de contas mentais. São aqueles comportamentos que eu lembro quais são as minhas contas, eu sei quais são elas, mas eu não tenho isso registrado. Eu, de fato, não sei no detalhe qual é a minha conta, quais são os valores dessas contas e quantas serão as saídas do meu caixa. Então é extremamente importante que nós tiremos da nossa mente, deixemos de confiar simplesmente na nossa memória e coloquemos de fato as nossas contas no papel, as nossas contas num checklist de prioridades, para que a gente não se perca em relação ao nosso orçamento mensal. Então, assim, o terceiro comportamento que nos faz gastar de forma impulsiva, ou quando nós já fizemos gastos que comprometeram os nossos orçamentos, são ter as nossas contas simplesmente na nossa memória. Porque eu faço contas mentais de que o meu salário é X, eu vou gastar X mais 1 e ainda vai sobrar alguma coisa no meu mês, eu posso fazer esse investimento. Então eu tenho simplesmente reflexos na minha memória de quantos são os meus gastos e quantos eu deveria ter de saída de caixa, mas na prática você acaba esquecendo alguma conta, algum outro compromisso que não estava na sua rotina mensal e isso acaba prejudicando as suas finanças. Então, um quarto comportamento extremamente importante, e eu gostaria que você anotasse isso, é que você não tenha simplesmente as suas contas de forma mental, mas que você consiga tirar da sua mente, tirar da sua memória, colocar num papel para que você realmente tenha clareza em relação aos seus compromissos daquele mês e você não se comprometa com coisas que você não pode naquele momento. Então, esse seria o nosso quarto comportamento, tá? Extremamente importante para que você tenha um fechamento de mês aí, um mês com o seu orçamento controlado, fazendo as coisas que você gosta, fazendo as coisas que são necessárias, mas sem extrapolar e sem gastar mais do que você deveria, porque grande parte dos brasileiros se perde justamente no momento em que eles vão fechar a conta do mês e gastaram mais do que deveriam, gastaram mais do que poderiam. Então, eu estou falando para você alguns comportamentos que te influenciam a gastar mais do que você poderia, te influenciou de forma inconsciente, no seu subconsciente, muitas vezes, a fazer investimentos, a gastar com coisas que não seriam prioridades. Você já parou para pensar quantos cursos, eu não sei se alguém aqui já fez isso, mas alguém já comprou algum curso e demorou tipo um mês para acessar, ou talvez nunca tenha acessado um curso que você comprou? Eu mesmo já fiz isso algumas vezes, pela ansiedade de alcançar vários objetivos ao mesmo tempo. Acabei comprando alguns cursos, a Ana Paula falando que já comprou o curso e não finalizou. Porque quando a gente faz alguns gastos que não fazem um real sentido com o nosso propósito, é muito comum que a gente gaste, que a gente intensifique o nosso empenho e a nossa dedicação no primeiro mês em relação àquele curso, em relação àquele treinamento principalmente. E quando você olha o resultado final, no meio do processo você desanima. No meio do processo você já não tem coragem de concluir. Por quê?
no fim do dia você realmente analisa que não fazia parte do seu propósito aquele curso. Você comprou simplesmente pelo impulso ou pela promoção ou pelos gatilhos mentais que foram colocados em relação à venda daquele curso, mas a sua real necessidade não estava atrelada àquele curso. Então, se o seu propósito não está atrelado as coisas que você gasta, principalmente processos e projetos de longo prazo, você dificilmente vai conseguir concluir esses projetos, esses processos. Por quê? Nós não temos a tendência de concluir algo quando nós não temos a motivação correta. Então, é extremamente importante tomarmos cuidado para não fazermos esses gastos. Ó, a Bruna falou, já me inscrevi em cursos que nem fui. Então, isso daqui acontece com frequência, eu diria. Por quê? É o gasto do efeito manada. Provavelmente, algum amigo, algum familiar, alguma pessoa, ou uma quantidade grande de pessoas na internet, uma quantidade grande de pessoas estava indo nessa mesma direção e você acaba sendo influenciado no efeito manada. Esse seria o segundo comportamento que nós falamos, que é o efeito em que você acaba fazendo coisas pela influência, pela empolgação e pela emoção daquele momento, e depois no final do mês, ou quando as parcelas vêm, aquelas parcelas de 12, 13 meses, de que você acaba fazendo, acabam vindo na sua fatura, você se sente frustrado e decepcionado por ter entrado em algo que você nem participou, um curso que você comprou e não fez, e isso realmente mexe com a gente e é muito comum. A Mary falou que fez curso não, mas já comprei roupa e nunca usei. Roupa é um outro impulso extremamente importante. Então, um quinto comportamento que eu quero compartilhar com vocês é o comportamento do ambiente. E isso influencia muito nas nossas vidas. Por quê? Roupa é algo muito comum da gente comprar sem a real necessidade, mas o ambiente nos influencia. Por exemplo, pessoas que vão ao shopping, pessoas que estão frequentemente no shopping para distrair a cabeça, elas normalmente compram coisas que elas não precisariam. Então, elas não teriam a real necessidade de fazer aquele investimento. E mesmo não podendo financeiramente fazer esse investimento, ela acaba colocando aquele recurso, parcelando a roupa, parcelando o sapato, parcelando o terno, coisas que não seriam necessárias para aquele momento, poderiam esperar mais um pouco, poderiam ter um planejamento melhor, mas as pessoas acabam se envolvendo com esse gasto porque estão num ambiente que as influencia a fazer esse tipo de gasto. Então vamos lá, só retomando. O Anderson aqui comentou: já gastei muito por impulso. Hoje penso 10 vezes antes de comprar alguma coisa, seja curso ou outras coisas. Excelente. Excelente. Isso é extremamente... Essa autoavaliação, esse entendimento de onde são os nossos impulsos, é extremamente importante que a gente tenha claro na nossa cabeça. Cara, será que eu estou sendo movido por um impulso? Se eu tenho essa percepção e esse entendimento de que o impulso que está me movendo não é a minha real necessidade, e quando eu vou efetuar uma compra, me vem esse pensamento na cabeça, eu consigo adiar esse gasto ou tomar uma decisão contrária àquele impulso que poderia ocorrer. Então, muito legal. A Bruna já abandonou o cartão de crédito para não cair na tentação. Isso é legal também. Talvez seja uma solução momentânea. O cartão é extremamente legal se nós sabemos usar o cartão. Se nós sabemos usar o cartão de forma correta, ele pode ser um aliado na nossa caminhada e na nossa vida financeira. Mas se realmente o cartão tem nos feito ter gastos e ações impulsivas em relação à nossa vida financeira, em relação à sua saúde financeira mensal, talvez até que você tenha a maturidade ou a tranquilidade de ter esse cartão e não ser movido por esses impulsos de gasto, é bom que você tenha o cartão nesse momento em que você tem esse controle da situação. Por quê? Você consegue utilizar alguns benefícios do cartão. Por exemplo, eu conheço amigos, lá no banco principalmente, que viajam através dos benefícios que a bandeira Mastercard oferece. Então, lá tem pacotes de restaurante, tem viagens, tem pacotes para família, tem lugares em que eles conseguem ficar hospedados em família, e todos esses benefícios são oferecidos através do cartão de crédito. A Visa também oferece alguns benefícios na mesma metodologia basicamente da Mastercard.
Cartões de crédito em relação a postos de gasolina, você também consegue utilizar em postos de gasolina pontuação, você consegue utilizar desconto em gasolina, você consegue participar de sorteios em relação às viagens. Então, assim, o cartão em si, o próprio programa de milhagens do cartão de crédito, ele pode te oferecer benefícios. Seguro viagem, a Ana lembrou muito bem aqui, nós iríamos viajar agora para Nova York, um pouco antes da pandemia, e o nosso seguro saiu gratuitamente através da bandeira do cartão. Então nós fizemos o seguro, que era um pacote, um serviço, um benefício que a bandeira Mastercard ofereceu para nós, e nós viajaríamos sem pagar nada no seguro, com um seguro excelente em relação à utilização de hospital lá fora, o atendimento 24 horas. Então assim, foi um benefício que sairia gratuitamente e através da utilização do cartão, do benefício que o cartão pode oferecer. Então, a Meire, a pastora Meire está aqui na nossa live também. Recentemente nós aprendemos aí juntos, nós sentamos juntos aí para conversar e eles tinham um cartão de crédito com alguns pontos no seu cartão, na sua milhagem, no seu programa de milhagem do cartão. E eles compraram vários vários objetos para dentro de casa, para a cozinha, principalmente, e foi no momento oportuno, porque agora que nós entramos na quarentena, eles estão usando a cozinha mais do que nunca. Então, é um exemplo aí prático de que o cartão os benefícios estavam sendo perdidos em relação ao cartão. E aí agora que eles sabem utilizar, aprenderam a utilizar, o cartão tem sido usado de forma controlada e eles estão utilizando os benefícios para comprar, mobiliar, comprar as coisas de casa sem a necessidade de fazer um gasto que não é necessário. Então, assim, é muito importante que a gente faça esse planejamento, tá? Então, eu vou repassar com vocês os 5 comportamentos que nós falamos em relação a gastos que te impulsionam, gastos que te influenciam de forma inconsciente, e depois eu vou te dar algumas dicas para a gente evitar esses impulsos e a gente conseguir de verdade equalizar a nossa saúde financeira com o nosso planejamento, para que a gente não se sinta frustrado ou tenha uma autossabotagem em relação ao nosso mês, em relação ao nosso planejamento mensal, tá? Então, o primeiro comportamento é a inércia, é aquela conta que você não acompanha água, luz, telefone, internet, aquela conta que você não acompanha a sua evolução. Então você pode ter fechado pacotes de fidelidade de 1 ano, de 6 meses e naturalmente você continua utilizando esse mesmo benefício após o período de fidelidade, mas a operadora não te avisou sobre isso. Então tarifas bancárias, tarifas de TED, são coisas que você conseguiria negociar pela sua fidelidade, pelo seu tempo de casa, assim como as operadoras de telefone, mas o comportamento inércia de deixar as coisas como estão impedem que você tenha uma redução em relação aos seus gastos mensais. Então é extremamente importante que você olhe as suas contas, olhe as contas que você conseguiria rever, renegociar e coloque isso em prática, coloque isso em ação, tire as coisas do débito automático para que você não aumente as suas contas ou tenha algum aumento, alguma evolução e você não acompanhe essa evolução. É extremamente importante você acompanhar isso. O segundo comportamento é o comportamento manada, em que a gente investe em coisas que nós não precisaríamos, não faria parte do nosso propósito, mas pela quantidade de pessoas, de prova social, a quantidade de provas que estão comprando aquele mesmo bem, aquele mesmo curso, aquele mesmo objeto que eu gostaria, eu acabo comprando mesmo sem ter a real necessidade ou fazer parte do meu propósito. Esse é o segundo comportamento, o comportamento manada. Para quem está anotando aí, é importante que você tenha e consiga fazer esse paralelo em relação aos seus comportamentos, em relação aos seus gastos, em relação à sua vida financeira e aos comportamentos, para que você tome decisões e decisões conscientes, decisões concretas em relação ao seu planejamento mensal, tá? O terceiro comportamento é o comportamento de afirmação. Você tem aquela necessidade de compra para provar algo para alguém, para provar algo para você mesmo, mas isso já não faz mais parte do seu propósito, do seu planejamento. Então é extremamente importante que nós tenhamos esse entendimento em relação a essa necessidade de comprar ou provar algo para alguém, para que a gente não se coloque em dívidas ou se coloque em situações que nós não poderíamos, mas essa necessidade de aprovação, nós precisamos fazer isso, nós temos a tendência a fazer isso.
O quarto ponto seriam as contas mentais. Então, eu faço um planejamento mensal de forma mental apenas, colocando o quanto eu ganho, colocando quais são as minhas contas e eu acabo me comprometendo, fazendo novas contas no decorrer do mês, sem me atentar que eu fiz uma conta no mês passado que iria cair esse mês. Então, eu preciso tirar da minha mente simplesmente os meus gastos e, na prática, eu tirar as minhas contas de gastos mentais para gastos práticos. E eu preciso tirar isso da minha imaginação e, na prática, colocar isso no papel. Porque é extremamente importante isso. Para que você não faça gastos além do que você poderia, para que você tenha consciência para onde está indo o seu recurso e não tenha peso na consciência em relação aos gastos que você fez naquele mês. Então, é importante que você tenha e tire simplesmente da sua memória, da sua cabeça, os seus gastos. Você tenha isso num papel, nem que seja num papel de pão ali, que você faça um rabisco, coloque as suas contas daquele mês, os seus ganhos, as suas saídas, para que você não fique com isso só na sua memória e acabe se comprometendo com novos gastos que você não poderia, por simplesmente não lembrar de qual conta você esqueceu de pagar, por qual compromisso você esqueceu, e isso acabe comprometendo ainda mais a sua renda, tá? Então esse seria o quarto comportamento. E o quinto comportamento que nos influencia a gastos é um comportamento do ambiente. Então o ambiente nos influencia muitas vezes em fazer gastos que nós não poderíamos, gastos que estão fora do nosso orçamento, mas nós fazemos esses gastos porque o ambiente nos influencia. Então o shopping é um ótimo exemplo para isso. Muitas pessoas que vão ao shopping não aceitam, não admitem sair do shopping sem pelo menos 2 sacolas na mão. É como se aquela sensação fosse um vazio dentro dela. Então o ambiente acaba influenciando diretamente a pessoa em relação aos seus gastos. É extremamente importante que você tenha o planejamento para que você não faça gastos que vão comprometer o seu orçamento daquele mês, ou talvez parcelas que vão comprometer os seus próximos meses, simplesmente pelo impulso de estar naquele ambiente. Então é muito importante que nós tenhamos a clareza para fazermos gastos racionais e não gastos emocionais. Porque se eu me movo e faço gastos emocionais pelo impulso, pela emoção do momento, há uma grande chance de eu comprometer o meu orçamento, comprometer o meu mês, os próximos meses e viver um arrependimento nos próximos meses. Porque muitas pessoas vivem com apenas uma fonte de renda. E qual é o problema disso? E principalmente para essas pessoas, essa fonte de renda limitada acaba trazendo algumas limitações em relação aos seus gastos, para que você não tenha um comprometimento negativo, para que você não fique negativo no banco, para que você não se comprometa em relação a juros extravagantes no banco, como cheque empresa, como cartão, como gastos que são extremamente altos quando você excede os seus limites. É extremamente importante que você tenha a clareza de quais são os seus gastos, não fique fazendo gastos simplesmente pelo impulso, tá bom? Então, esses seriam os 5 comportamentos que nos influenciam aos gastos. Eu vou só falar o nome deles, a Ana vai escrever aqui, eu vou tentar fixar aqui o comentário dela. Então, o primeiro é a inércia, o segundo, comportamento manada, o terceiro, busca de afirmação, o quarto, contas mentais, e o quinto vai ser o ambiente. Tá? Então esses são gastos, estou mencionando para você gastos que nós efetuamos de forma inconsciente, vários gastos que nós fazemos sem a real importância ou necessidade para aquele momento, mas nós fazemos porque somos influenciados pela situação que nós estamos vivendo. Ó, a Meire falou, a ansiedade leva a pessoa a gastar desnecessariamente para se ocupar por um prazer momentâneo. Exatamente. Então a preocupação, a ansiedade, são vários sentimentos e emoções que nos fazem envolver o nosso financeiro, que nos influenciam a envolver o nosso financeiro, mesmo não podendo, para suprir uma necessidade ou um vazio que nós temos. Então, qual a importância de você identificar quais são os comportamentos que te influenciam a gastar? Quando esses comportamentos vierem diante de uma compra, diante de um momento que você tiver que tomar uma decisão, você não será mais movido pela emoção, mas será movido por decisões racionais e não decisões emocionais.
Porque as nossas emoções, elas não se importam com a conta que vai chegar, elas só querem suprir a necessidade daquele momento. Então é extremamente importante que nós tenhamos a consciência de quais são os comportamentos, os locais que nos influenciam a ter gastos, quais são as emoções e os sentimentos que nos fazem ter gastos que não seriam necessários. Agradar outras pessoas, agradar amigos. Olha uma outra conta que é super comum, que a gente pague uma conta que não é nossa. Quando você vai num bar, por exemplo, você vai sair com amigos, e nessa roda de amigos tem alguns que bebem, outros que não bebem, e na conta final, ao invés de nós termos comandas individuais, comandas que cada um pague o que é realmente seu ali, ou que participou, a conta é dividida de forma geral. Quantas pessoas você conhece que na prática levantam a mão e falam, não, eu não bebi, eu vou pagar a minha parte sem bebida, ou vamos dividir de forma igual. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas não tomam essa posição de equalizarem essa conta e pagarem o que realmente é seu. Por quê? Por vergonha, por N situações, mas as pessoas não fazem isso. E às vezes elas pagam contas e comprometem o seu recurso simplesmente pelo ambiente, pelas pessoas, para se comprometerem com alguém, para terem afirmação ali naquela situação, e elas não levantam a mão e falam, não, eu vou pagar o que é devido à minha participação, mas o restante, o ideal é que sejam comandos individuais. Então, qual é importante você pensar nisso nas próximas vezes, agora que a vida vai voltar ao normal? Peça comandas individuais para que você não se comprometa com a sua renda em coisas que você não poderia e você não pague uma conta que não é sua. Então, guarde isso no seu coração. Não é vergonha ou não tem nada de errado em relação a isso. Simplesmente pense no seu orçamento e pense, naquele mês você poderia fazer esse gasto adicional? Não, não poderia. Então, peça a sua comanda individual. Tome ação em relação à sua vida financeira. Porque, como eu falei no começo da live, a sua vida financeira cabe a você. As pessoas não vão se importar com isso no final do mês. Quando a conta vier, as pessoas não vão te ligar para pagar o seu boleto. Então é extremamente importante que você tenha, de fato, a consciência em relação à sua vida financeira e tome as suas decisões olhando para você, olhando para os seus números e para a sua realidade. E não viva, e não faça e tome ações por impulso ou para agradar outras pessoas, porque é você quem vai pagar esse boleto. Então, muitos pacientes vêm ao consultório e justificam que o recurso não sobra, que a conta não fecha, que gastam mais do que recebem, mas às vezes são pequenos ajustes, pequenas percepções, pequenos entendimentos que você não tinha e agora você tem, você consegue identificar comportamentos, você consegue identificar ações que você tem agora e que você não observava e que vão te limitar ou vão te alertar, criar sinais de alerta agora. Quando você for tomar decisões, você lembrar, cara, esse comportamento não vai me levar ao meu propósito, esse comportamento vai simplesmente me afastar do meu propósito e vai fazer com que eu tenha um gasto desnecessário. Então, façam essa autoanálise quando vocês efetuarem gastos, estiverem diante de situações, em situações de tomada de decisão. Será que eu tomo essa decisão agora de forma emocional ou aguardo para tomar essa decisão? Ou se for o momento X, o momento de tomar a decisão, não tome ela de forma emocional, para que você não impacte, para que você não tenha consequências futuras em relação ao seu orçamento, aos seus gastos, a sua saúde financeira. Tome decisões racionais, avalie os comportamentos que estão te influenciando diante daquela situação, para que você não comprometa o seu mês, não comprometa as suas rendas e você tenha tranquilidade em fechar o mês investindo, doando, fazendo a sua parte em relação às suas finanças. E mais do que isso, mais do que fazer o que você deseja, é ter a satisfação de terminar o mês bem, sem dever para ninguém, sem se comprometer ou se arrepender de gastos que você fez. Quem nunca se arrependeu no final do mês de algum gasto que efetuou sem a menor necessidade? Mas ao final do mês, quando a conta chega, você fala, cara, por que eu fiz esse gasto? Nós temos a tendência de ter esse sentimento frequentemente, porque decisões são tomadas de forma emocional e não de forma racional em busca do nosso objetivo. Então tenha muito claro quais são os seus objetivos para que você não tome decisões simplesmente emocionais. E eu gostaria que você fizesse para você mesmo, você guardasse isso para que você fizesse perguntas a você mesmo no momento da compra. Então faça algumas perguntas para você quando você estiver diante de situações de gastos, e principalmente gastos que vão comprometer o seu orçamento ou te colocar em parcelas de 12 meses, de 1 ano, parcelas que vão comprometer o seu orçamento por muito tempo.
Antes de efetuar essa compra, pergunte: é essencial? Pergunte para você mesmo se essa compra, se esse gasto, ele é um gasto essencial. Pergunte para você mesmo, a segunda pergunta: esse gasto vai me impulsionar para alcançar o meu objetivo e a minha meta? A segunda pergunta. A primeira é essencial? A segunda, vai me impulsionar para a minha meta? E a terceira pergunta que você deve fazer para você mesmo: é possível adiar essa compra ou que essa compra aguarde um outro momento para que a gente faça ela de forma tranquila, de forma à vista, pedindo desconto, conseguindo ter barganha e bagagem para negociar essa compra? Ou realmente preciso fazer essa compra agora? Então faça essas 3 perguntas para você mesmo, diante de uma situação de compra, diante de uma situação de investimento, que você tem que comprometer as suas finanças, tá bom? Essas perguntas vão te ajudar aí na tomada de decisão. Então eu vou fazer agora, passar para você 3 coisas que eu acho importante que você pense ou tenha na sua memória para que você não tome decisões precipitadas, tá? Então, estabeleça uma meta. Tenha muito claro qual é o seu objetivo naquele mês, seu objetivo nos próximos 6 meses, qual é o seu objetivo de vida, mas principalmente em relação às suas finanças, quais são os seus objetivos a curto prazo? O que você gostaria de alcançar? É extremamente importante que você tenha muito claro quais são esses objetivos, para que você não se auto-sabote, para que você não faça gastos ou se envolva em coisas que vão te afastar desse propósito. Então escreva no papel, coloca como protetor de celular, coloca como capa do seu celular qual é o seu propósito, para que nada daquilo que venha distrair você ou tirar você do foco em relação ao seu propósito e que esteja fora do seu planejamento mensal tenha impacto e você acabe sendo influenciado para efetuar gastos que você não poderia fazer. Então, tome cuidado, tenha muito claro qual é o seu foco. Evite distrações, para que o seu foco seja maior do que as distrações que surgirão ao longo do seu mês. Então tenha muito claro isso para que você não caia em ciladas ou distrações que vão adiar o seu processo, vão deixar o seu processo em relação ao seu propósito mais lento por simples distrações que você poderia ter evitado. Então tenha uma meta muito clara e muito bem definida. Evite influência de pessoas. Então, se você anda com pessoas que gastam muito ou elas possuem um padrão de vida diferente do seu e elas elevam o padrão delas para gastos que elas poderiam fazer, ou outras pessoas vivem fazendo gastos que elas não podem fazer. Vários pacientes gastam mais do que deveriam simplesmente para se autossatisfazer, para satisfazer um vazio, para satisfazer outros problemas, raízes de problemas muito mais profundos do que simplesmente aquele gasto, mas elas estão naquela situação, elas se colocam naquela situação para suprir uma necessidade. Então, assim, se você anda com pessoas que te influenciam a fugir do seu orçamento, a fugir do seu planejamento, do seu foco, evite no horário de almoço, evite almoçar em lugares que você não pode por algum momento, planeje esses almoços, o almoço com o pessoal do trabalho, planeje as saídas no final de semana, para que você não fique decepcionado ou frustrado em relação aos gastos que você fez naquele mês. Então, as suas influências, as pessoas que andam com você, te influenciam positiva ou negativamente em relação ao seu objetivo. Tenha muito claro quais são as pessoas que você vai caminhar em relação aos seus gastos para que você evite problemas, para que você evite gastos que vão impactar e comprometer o seu orçamento mensal. E o terceiro ponto de alerta que eu gostaria de deixar para você é: evite ambientes que te impulsionam, te influenciam a gastos. Então, nós temos uma paciente que ela falou que ela tem o costume de ir ao shopping, sempre que ela vai, ela gasta mais do que ela deveria. Então, planeje as suas saídas de forma que você substitua as suas idas ao shopping, a frequência que você tem nos ambientes que te influenciam aos gastos, para que você troque esse ambiente por um ambiente que não vai te influenciar. Então você precisa resistir à tentação que te influencia a efetuar esses gastos. Então tenha muito claro que a chance de você gastar por estar naquele ambiente é muito maior do que se você estivesse num parque ao invés de um shopping.
Porque no parque você vai gastar com água de coco, com a sua saúde, com coisas que vão te ajudar. No shopping você é tentado por milhares de coisas, de ofertas, de propaganda, de marketing, de coisas que vão te influenciar a fugir. E aí as pessoas não querem saber do seu orçamento ou do seu planejamento, elas querem que você compre. E elas vão usar de todas as ferramentas de marketing, de venda, para que você faça essa compra. Então a decisão em relação aos seus gastos, ao seu planejamento, precisa ser sua, para que você não comprometa aquilo que você tem com você mesmo e não impacte os seus projetos e o seu foco a longo prazo para chegar na sua meta. Porque as finanças, mais do que curto prazo, elas são avaliadas a longo prazo. Qual é o impacto de efetuar essa distração, de me distrair nesse momento e quanto isso vai adiar a minha chegada em relação à minha meta, tá bom? Então, são 3 coisas que eu gostaria que você deixasse anotado. Pense, estabeleça a sua meta, avalie as influências das pessoas que estão andando com você, se elas te impulsionam a alcançar essa meta. Não faça gastos simplesmente para cobrir o seu vazio. Descubra a raiz do problema e ataque essa raiz. E evite ambientes que te influenciam a fazer gastos desnecessários, comprometendo a sua renda, o seu mês. Tenha o seu propósito, o seu objetivo como o elo mais forte entre você e a sua saúde financeira. E eu tenho certeza que as distrações não serão palhas, não serão suficientes para tirar você do foco e do trilho para alcançar o seu objetivo, tá bom? Gente, essa foi a live de hoje. Espero que vocês tenham absorvido aí bastante conteúdo em relação aos comportamentos que te influenciam, as ações que você pode tomar para que esses comportamentos não sejam ladrões invisíveis em relação aos seus gastos. Gente, obrigado pela audiência, pela participação de vocês. Espero de verdade que o conteúdo tenha trabalhado aí em relação às suas finanças, que você consiga ter esse pensamento ou pensar antes de serem influenciados de forma inconsciente aos seus gastos. Espero que você tenha claro quais são os comportamentos que te influenciam a fazer gastos que impactam o seu mês, que são desnecessários em relação ao seu objetivo, à sua meta. É muito importante que você tenha claro quais são os comportamentos que me influenciam a gastar. É quando eu estou triste, é quando eu estou ansioso, é quando eu estou preocupado. O que te influencia? Qual é a raiz do problema? Para que nós possamos tratar, para que nós possamos realmente colocar um remédio ou tratar onde há a raiz do problema, para que você não tenha mais dificuldade em fazer a correta gestão dos seus gastos, fazer a correta gestão das suas finanças, para que você tenha sobra de recursos para investir, para que você comece a ser um investidor ao invés de um poupador, para que você comece a ser uma pessoa que investe ao invés de gastar mais do que ganha, para que você comece a fazer novas rendas e ter tranquilidade de dormir em paz, sabendo que as suas contas, as suas dívidas, os seus compromissos estão completamente pagos, estão completamente honrados os seus compromissos. E você tenha tranquilidade em relação às suas finanças, não deixando de fazer as coisas que você gosta, não abrindo mão das coisas que você ama, mas deixando para fazer as coisas no momento certo, na hora certa, de forma planejada, de forma pensada, e não simplesmente gastos e ações de formas emocionais, para que você não se arrependa lá na frente de coisas que você não poderia ter feito, não gostaria de ter feito, mas por algumas ações inconscientes você acaba tomando decisões que vão impactar as suas finanças e você vive com aquele sentimento de arrependimento depois. E não existe coisa pior no mundo do que esse sentimento de arrependimento. Então, espero que você tenha anotado, guardado todas essas dicas aí, esses comportamentos que te influenciam, as soluções para vários desses comportamentos que nós passamos aqui no final, para que você tenha decisões conscientes e não decisões emocionais em relação às suas finanças. Porque agir de forma emocional pode trazer consequências e impactos muito maiores em relação às suas finanças. Tenha clareza do que você está fazendo, do que você precisa fazer para alcançar a sua meta e não deixe que as distrações te influenciem a fazer gastos que depois você se arrependa de ter feito. Tá bom? Olha lá o Thiagão, Dia dos Namorados, paguei uma conta da minha namorada. Isso é bênção, irmão. Olha que presente para a esposa. Sensacional. Muito bem, Thiagão, a gente está acompanhando aí no mês de junho, 30 dias de acompanhamento em relação ao nosso consultório. Alguns pacientes estão firmes no propósito e vocês verão a transformação financeira. O Thiago já é um desses exemplos aí, tem buscado essa transformação, essa mudança em relação às suas finanças
e eu agradeço demais a confiança dele e vocês verão aí a vida dele sendo transformada financeiramente e nós daremos aí alguns exemplos da vida dele, se ele permitir, para que a gente cresça juntos e aprenda um com os erros ou com os costumes ou hábitos dos outros, para que nós possamos aprender juntos, crescer juntos e alcançar nossa liberdade financeira, alcançar nossa paz em relação às nossas finanças, porque se o dinheiro não te serve, você serve ao dinheiro. Então o dinheiro precisa estar com você e ser para você simplesmente um veículo que vai financiar os seus sonhos, patrocinar os seus projetos ou ser aquele impulsionador das suas metas. O dinheiro não pode ser o seu dono. Se você vive pelo dinheiro e começa e termina o mês buscando dinheiro para honrar compras, honrar compromissos financeiros que já estão 100%, já estão comprometendo 100% das suas finanças, você acaba sendo um escravo do dinheiro. Mas o dinheiro está com você, para que você consiga financiar e patrocinar os seus sonhos e os seus objetivos. Não faça do dinheiro seu dono, não tenha o dinheiro como seu rei, mas faça do dinheiro seu escravo, para que ele trabalhe para você, financie os seus sonhos e patrocine os seus projetos. Gente, muito obrigado. Feliz Dia dos Namorados. Amanhã, 11 horas, nós faremos uma live incrível também, uma live sobre casamento, sobre relacionamentos, como nós administramos ou como administrar as finanças diante de um relacionamento conjugal, de um namoro, de um noivado. Então, amanhã, 11 horas, não percam, vai ser uma live incrível também, para ajudar aí os casais, que é um grande ponto, um fator que influencia e trabalha muito na vida dos casais. Amanhã, 11 horas, nós faremos essa live e vou entregar bastante conteúdo relevante aí para que vocês consigam alinhar o casamento e a vida de vocês em relação às finanças, tá bom? Gente, muito obrigado, um abraço, até semana que vem.